Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Uma segunda-feira de paz e alegria para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Um abraço para a dona Emereciana. Dona Emereciana mora ali no Parque São João, em Contagem. Amiga e companheira, sempre conosco, todos os dias. Da dona Emereciana, saúde para a senhora, paz e alegria. Pois é. Olha aqui, eu estou muito preocupado porque a cada dia a situação fica mais difícil para todos nós. Não só, nós que estamos aí no dia a dia, enfrentando os preços altos. Agora vem o problema da guerra, A Rússia resolveu invadir a Ucrânia. Eu sempre falo aqui, e já falei para vocês aí antes, Antes nós tínhamos a União Socialista das Repúblicas Soviéticas, que era a Rússia, mas todas as repúblicas que estão ali naquele mesmo território, naquele mesmo continente, Então, tinha mais a Polônia, tinha a Tchecoslováquia, tinha a Hungria, que era parte da União Socialista das Repúblicas Soviéticas, inclusive a metade da Alemanha, com Berlim e etc., inclusive com o muro, chamado Muro da Vergonha. Acabou esse sistema soviético, e os países ficaram livres, do jugo soviético. Era um jugo soviético, era como se fosse um país que tivesse as suas colônias. E aí todos tiveram liberdade de escolher o seu sistema de governo e etc, etc. Só que o Putin, ele quer manter ainda, mesmo com o fim da União Socialista das Repúblicas Soviéticas, ele quer manter, naturalmente, a primazia de ter não só a Rússia, mas como também os países circunvizinhos ali, de acordo com a política deles. E o que aconteceu? A Ucrânia resolveu aderir à OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que justamente foi criado para evitar a expansão soviética em parte da Europa, principalmente ali no leste europeu. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o Putin não concordou com isso e invadiu a Ucrânia como forma de não permitir que a Ucrânia, naturalmente, se associe à OTAN. Então, por isso, nós estamos enfrentando essa guerra. E essa guerra veio trazer uma série de consequências, porque tem problemas de petróleo, Hoje o petróleo baixou um pouquinho porque fizeram apelo para a organização para a OPEP para que aumente a produção de petróleo. Aumentando a produção de petróleo, o preço cai um pouquinho, porque vocês viram aí os últimos aumentos, porque tudo aqui no Brasil, nós temos o nosso petróleo. O Brasil, ele produz 70% do petróleo que precisamos, só que 30% é importado. E nós estamos pagando o mesmo preço do petróleo importado. Nós estamos pagando o nosso petróleo, o petróleo produzido no Brasil. Então, para aqueles que compraram ações da Petrobras e tal, muito bom. Quando chega no final do ano, tem a Petrobras divide os lucros, então é um lucro exorbitante, maravilhoso e etc. Tal. Mas o público brasileiro continua pagando muito. Por quê? Porque nós estamos pagando também o preço de termos uma companhia estatal de petróleo. Não é não? Se é estatal, podia ser, mas é uma estatal que quase 50% já está na mão da iniciativa privada, daqueles que compraram ações da Petrobras. Então, nós estamos aí vivendo um problema sério, que é justamente esse aumento de preço da gasolina, do óleo diesel. Os caminhoneiros já estão se organizando, os tanqueiros, mesma coisa, E os ônibus de Belo Horizonte? Não só de Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte, ele quer baratear a passagem de ônibus no momento em que o óleo diesel aumenta todo dia. Se não houver aumento de passagem para o transporte coletivo de Belo Horizonte, que já houve em Contagem, já houve na região metropolitana, todo mundo deu um aumentozinho, o transporte lá está regular. Agora aqui em Belo Horizonte, o pessoal reclamando, falta do ônibus noturno e falta de ônibus nas linhas e etc., porque eles não estão aguentando pagar
Quantas linhas já estiveram paralisadas por causa da falta de combustível, porque não tinha dinheiro para pagar, para comprar o combustível. Então, está difícil, né? O prefeito de Belo Horizonte tem que conceder um aumento, infelizmente, um aumento de passagem de ônibus. Se não acontecer isso, daqui a uns dias nós não temos ônibus para andar em Belo Horizonte, né? Porque é utópico querer baixar a passagem de ônibus agora, nesse momento. Infelizmente. Olha aqui, todo mundo... o Acirantão está defendendo o aumento de ônibus. Gente, a gasolina sobe todo dia. A cerveja sobe e alguém faz greve porque a cerveja subiu? Ninguém faz greve. Cerveja sobe aí sem problema nenhum, cigarro sobe, todo mundo está comprando cigarro, comprando cerveja, os botecos estão cheios da mesma coisa, sem problema nenhum. Agora, nós estamos vivendo um problema sério aí, que é o aumento do petróleo. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem, elas são antissépticas das vias urinárias. E você sabe, né? Você vai encontrá-la em todas as farmácias e drogarias. Em meio à disparada dos preços do petróleo, a Petrobras anunciou reajuste nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Em Belo Horizonte, a semana começou com os valores nas alturas, o que tem preocupado a população. Eu estou falando aqui do aumento do ônibus, né? Vamos lá então, Gabriele. A notícia do aumento no valor dos combustíveis pegou os brasileiros desprevenidos. Afinal, após 2 meses de preços congelados nas refinarias da Petrobras, o litro da gasolina teve reajuste de 18,8%, do diesel de 24,9% e o gás de cozinha subiu 16,1%. Aumentos significativos para o bolso dos consumidores. Eu que trabalho com transporte escolar, por exemplo, fica difícil repassar esse aumento para os pais. Então, assim, a gente fica sem saber o que fazer, para onde correr. Só sei que desse jeito que está, não pode ficar. Eu acho um absurdo, né? Um absurdo o país como o nosso, a gente fornece combustível para o mundo inteiro e a gente pagar esse preço de gasolina, né, dos outros combustíveis. Tá difícil, viu? Desse jeito nós não sabemos onde que vai parar, não. Nada. Para mim não tá compensando nada. E tem um cabo que eu coloco mesmo a gasolina, gasto um valor ainda maior, mas não tá adiantando nada. De toda forma. Menos quantidade. Menos quantidade. A política de preços da Petrobras se baseia no chamado preço de paridade de importação, que considera o valor do barril do petróleo e o dólar. Além disso, a empresa afirma que os reajustes refletem parte da elevação dos patamares internacionais de preços de petróleo. A Rússia é um grande produtor no mercado global de petróleo e os outros países, Estados Unidos e União Europeia, fizeram uma série de retaliações à Rússia em virtude da invasão que ela fez para a Ucrânia. E entre essas retaliações está a suspensão da compra de petróleo russo, a diminuição da compra de petróleo russo, o que fez com que a Rússia diminuísse a oferta dela no mercado global. E em qualquer mercado, quando a gente tem uma tendência da diminuição da oferta, sem que a demanda diminua, o preço sobe. Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores, e que o aumento desses preços influencia em diversos produtos do dia a dia, já que a boa parte da produção nacional é movimentada por caminhões que são movidos a diesel. Por isso, os consumidores vão precisar se adaptar. Talvez tirar um pouco o uso do carro ou de serviço de aplicativo e fazer, algumas movimentações a pé ou buscando outras formas de transporte com menor custo, com bicicleta, alguma coisa, rever gastos para que eu possa gastar menos. E, pensando no gás de cozinha, tomar aquelas ações que as donas de casa já sabem para economizar o gás, não abrir muito o forno quando está assando alguma coisa, não ficar estampando a panela, tentar cozinhar os alimentos em menores pedaços, aqueles alimentos que são mais duros, deixar um pouco de molho para que isso já permita ou facilite o cozimento.
e, com isso, eu vou usar menos gás, por exemplo. A gente procura as promoções, né? Onde tem posto assim que tem um preço não tão alto, mas não tem como achar, né? Não tem como, a verdade é essa. Quem anda com o carro está sujeito a pagar o preço da gasolina. Vale a pesquisa, com certeza. O jeito é andar de ônibus, mesmo assim, tá difícil também, né? Vou deixar o carro na garagem agora. É o que tem, a probabilidade. Vender carro e pegar moto. Todo dia é pesado. No bolso do brasileiro, todo dia é difícil. Pois é. É uma crise, né? Agora, tem um produto que não entra em crise. Aí você pergunta, qual que é? É a cachaça. Você não vê ninguém reclamando que está faltando cachaça. O governo tomou conta do álcool e aí o álcool está quase o preço da gasolina, né? Agora a cachaça, você pode notar que tem cachaça no Brasil inteiro, ninguém reclama do preço. Estou recebendo aqui o Dásio Vilela, que é engenheiro agrônomo, vem falar conosco hoje aqui. Tem muita coisa para falar, né, Dásio? Né? Muita coisa para falar. Por exemplo, eu quero deixar uma pergunta no ar para você, né? Que nós estamos agora, por causa da guerra, tem problema aí com fertilizante, né? Não é verdade? E eu quero saber qual a diferença entre fertilizante e adubo. Na realidade, adubo e fertilizante é uma coisa só. Normalmente, todo alimento para a planta é um adubo ou fertilizante. Mais ou menos tem uma diferença seguinte: adubo seria aqueles fertilizantes orgânicos, tipo esterco, humus de minhoca. O esterco de boi tem o maior volume, né? O esterco de galinha. E fertilizante... O de cavalo também, né? Meu pai usava só o de cavalo. É o pior que tem. Pois não, eu gostava de cavalo. Agora você percebe. É porque não tinha outro também. Mas o fertilizante químico é o que nós estamos com um problema muito grande agora em função da guerra da Rússia. Né? O fertilizante é aquele que corrige o solo, né? Não, o fertilizante é o alimento da planta. O que corrige o solo é o calcário. Que corrige a acidez do solo. Sei. O fertilizante é como você come no almoço o arroz, a carne, o feijão, as verduras, as hortaliças, né? Então, o fertilizante seria isso aí. Agora, nós estamos com um problema muito grande de fertilizantes, porque boa parte do fertilizante que nós consumimos vem da Rússia e da Ucrânia. Mas no Brasil tem muita fonte de potássio que estava esquecido, guardado na terra. Há poucos dias apareceu a reportagem de um fertilizante potássico no Sergipe. O ex-prefeito da cidade lá mostrou uma usina que foi feita para poder desenvolver e não fizeram nada. Apareceu agora aquele fertilizante potássico de São Gotardo. Em Patos de Minas tem outra fonte. E a grande reserva que nós temos é na foz do rio Madeira, lá no Amazonas. Fala que são terras indígenas. A terra é dos índios, mas o subsolo é da União. Então está essa briga aí com algumas pessoas querendo explorar ou não explorar a terra indígena, mas os indígenas vão ser beneficiados com isso também. Pois é, o país é cheio, principalmente Minas Gerais, é cheio de riquezas minerais. Então, essas riquezas minerais estão por aí, é só procurar. É só procurar e começar. Essa briga lá com a Ucrânia vai trazer um benefício indireto para o Brasil, que nós vamos trabalhar para produzir os nossos fertilizantes e sair dessa dependência grande do importado. Dásio, aproveitando a sua presença aqui, nós estamos também com um problema político muito grave aí, que é uma lei que já foi votada pela Câmara e que vai ter que ser votada pelo Senado, a respeito dos defensivos agrícolas, né? E aí? Aí é o seguinte, assim, o defensivo agrícola, eu vou te dar um exemplo, é o seguinte: você imagina como é que foi o primeiro carro que você pegou, que você comprou, um Fusquinha, e como é que é o seu carro agora. Pega o primeiro celular que você teve e pega o seu celular de agora. Inseticida defensivo agrícola é a mesma coisa. A cada dia que passa vem um defensivo melhor. Quais eram os defensivos agrícolas quando você se formou há 50 anos atrás? Naquele tempo eu estudei em Piracicaba, na Universidade de São Paulo. Era BHC, Aldrin, Folidol, inseticidas muito agressivos ao meio ambiente, altamente dependentes. E muito ruim para a saúde humana. Muito ruim para a saúde. Então, o que está melhorando, essa lei que a Tereza Cristina está implementando aí para nos aprovar, vai melhorar e muito. Só é contra essa lei os analfabetos agrícolas. Aquela pessoa que fala que é contra por princípio. Ele não sabe o que está falando.
Porque o inseticida novo é muito melhor que o anterior, não tem nem comparação. Você usa quantidade menor, o efeito é melhor e não tem resíduo tanto na plantação como no solo. Como no meio ambiente também. E é preciso falar o seguinte, usar inseticida não é errado. O errado é usar o inseticida errado. Se o mundo parar de usar inseticidas, de modo geral, o mundo morre de fome. É porque tudo depende hoje da inseticida. Né? A grande produção que nós temos hoje de soja, de milho, de feijão, de café, de cana-de-açúcar, de celulose, tudo gasta defensivo agrícola. Você usando esse defensivo agrícola corretamente, não tem problema nenhum para a saúde humana, nem para o meio ambiente. E os inseticidas que vão chegar com essa nova lei são muito melhores que o que nós temos aqui hoje. Os ambientalistas estão falando que foi aprovado no governo Bolsonaro quase 500 inseticidas novos. Que bom que é aprovado. Que nós vamos deixar de usar os antigos que eram prejudiciais ao meio ambiente. Quer dizer que quando se faz uma lei nova é para usar aquilo que se renovou. Aquilo que renovou. Quer dizer, quanto melhor o produto, você olha o seguinte, o medicamento humano que a gente usa. Os que você usa hoje são muito melhores que os que usava há 50 anos atrás. É uma evolução normal das coisas. Os medicamentos foram modificando e as pesquisas chegando, etc. Tal, e as pessoas vivendo mais, né? Exatamente. Meu pai morreu com 60 anos de idade, era um homem velhinho, né? Com 60 anos de idade. Né? Porque não tinha a medicação que tinha hoje. Exatamente. Não? Era o medicamento e o alimento mais farto e mais barato. Você sabe que nós temos uma loja no Mercado Central, né? Sei, a loja de Dona Ivone lá, sementes. Nós já chegamos a vender, quando eu vim para Belo Horizonte, nós chegamos a vender o feijão lá por $5 o quilo, um feijão de boa qualidade, aquele feijão roxo, né? Hoje o feijão está a menos de $1. Então, por causa da evolução das novas tecnologias de plantio, o uso correto e manejo adequado do solo e de defensivos agrícolas. O Dácio tem uma velha briga aqui com a Prefeitura de Belo Horizonte, porque ele fala o seguinte, a Prefeitura faz aqueles jardins, inaugura uma obra, aquele jardim bonito e tal, depois nunca mais o jardim tem água, né? Não faz nada. Você vê o seguinte, tem uma lei na Prefeitura que falava, eu fiz um simpósio há alguns anos lá no CREA, falando que você não poderia plantar árvores em canteiro central com menos de 1,5 metro de largura, para não prejudicar o trânsito, né? O solo e etc. Passa ali na Augusto de Lima, em frente ao FOB, para você ver. Plantaram agora umas árvores lá, quer dizer, as árvores antigas estão lá, estão bonitas, mas está arrebentando todo aquele passeio. Aí plantaram novas árvores lá, aonde em princípio seria proibido, né? Você vai muito lá naquela região tem um EPA na Jamaica, lá perto da rodovia. Sei. Fizeram uma praça lá, uma maravilha. Plantaram um monte de árvore bonita lá. Nunca mais jogaram água lá para... Não é jogar água, é pelo menos cortar o capim está lá, você vai ver lá tem mais mato do que árvore. Então, o mato encobriu as árvores. O que fizeram no Boulevard do Arrudas, né? Fizeram aqueles canteiros bonitos. Aliás, o Boulevard de Arrudas é o seguinte, fizeram uma avenida inteira, né? Da Contorno, da Tereza Cristina, uma avenida inteira. Fizeram uma avenida larga, bonita, fizeram lá o tal de Boulevard. Não tem lugar para você estacionar um carro, não tem lugar para estacionar um ônibus, não fizeram uma pista de ônibus, fizeram os canteiros, deixaram lá, tá lá, tudo morreu, acabou com tudo, não tem água, não tem ninguém. Aliás, antigamente em Belo Horizonte tinha o departamento de parques e jardins, fico lembrando aqui do nosso Bolívar, né? Bolívar, não sei se era Bolívar Miranda, que ele chamava, que ele brigava muito pelo verde da cidade, foi tirado da prefeitura porque ele brigava muito a favor do verde da cidade. Eu vou te dar outro exemplo. Você vai nesses canteiros aí, ali na Via Expressa, plantaram a grama esmeralda. Naquelas praças ali perto aquela rodoviária que vai ser feita lá na roda ferroviária, né? Plantaram grama esmeralda, uma grama bonita, mas precisa de cuidado. Você passa lá naquela praça do anel rodoviário, ali que tem umas praças ali, só tem braquiária. Não tem braquiária, é verdade. A única coisa que a grama esmeralda fez foi gastar dinheiro à toa. Podia ter plantado a braquiária direto. Dácio, o nosso programa está chegando ao fim, mas deixa o telefone lá onde você fica, lá na loja de sementes da Dona Ivone. A sementeira da Dona Ivone é no Mercado Central, loja 85. O telefone é 3274-9448.
Pois é, e lá você tem a consultoria ao vivo do Dásio lá, né, Dásio? Isso mesmo, bastante. Um abraço para você, gente, até amanhã, se Deus quiser.